Bom dia, meus amores. Já viram o vídeo de geografia, não foi? Tem o de história também. Estavam muito acostumadinhos a tia Gisele só colocar um vídeo. Foi porque como já tínhamos terminado nossos conteúdos, a tia não ia ficar fazendo a repetição, repetindo, fica uma coisa cansativa, fica chato. Então, hoje, nosso vídeo de história, nossa aula, são os primeiros habitantes do Brasil, unidade 3. Abre o livrinho aí, o livro 2, na página 2 e 3. Ó aqui, ó. Primeiros habitantes do Brasil, os indígenas. Lembra que a Gisele já falou no segundo ano, no terceiro ano, a Gisele já falou sobre os primeiros habitantes do Brasil. Muito bom esse assunto. Gosto muito de falar sobre os indígenas, sobre os africanos, que também mais adiante vamos ver. Mas eu gosto muito de falar dos indígenas, porque eles foram fundamentais na formação da sociedade brasileira, né? Então é muito bom falar dos índios. Aqui, na página 3, tem uma tirinha aqui, depois tia fala para vocês de novo, tá? O que é para fazer. Bora para a página 4. Grupos humanos antigos no Brasil. Bora lá, e a gente vai fazer uma leitura e a gente vai lembrar um pouquinho daquela aula de história dos nossos ancestrais, tá certo? A gente vai, aqui no decorrer dessa leitura, a gente vai revisar um pouquinho do que a gente já viu. Bora lá. Tem aí, ó. Você já estudou aspectos do surgimento da espécie humana no continente africano e do deslocamento dos seres humanos pelo mundo. Lembra que eles surgiram na África. Depois, devido às mudanças climáticas, eles foram migrando para outros continentes. Bora lá. Aí tem aí, ó. Você também já sabe que os grupos humanos antigos chegaram à América entre 11 mil e 60 mil anos atrás. Aí vocês podem dizer, tia, por que 11 mil e 60 mil anos atrás? Isso mesmo. Há muito tempo atrás, eles chegaram aqui ao nosso continente, a América do Sul. Bora lá. Muitos desses grupos humanos antigos se deslocaram pelas mais diversas partes do território da América, porque a gente sabe que a América ela é dividida em 3. América do Norte, América Central e América do Sul, que é onde o Brasil está localizado. Não é isso? Bora lá. Eles migraram e se estabeleceram em áreas que hoje correspondem ao Brasil. Então, eles saíram se espalhando em toda a América e vieram para cá, para o nosso território, para as terras que hoje é o nosso Brasil. Assim, a ocupação do território brasileiro, tal como conhecemos atualmente, ocorreu ao longo de muitos anos em diversas ondas de povoamento. Ou seja, não foi de um dia para o outro que isso aconteceu, não. Foi ao longo de muitos anos. E é importante perceber que nessas ondas de povoamento estavam os antigos habitantes da Serra da Capivara, lembra, no Piauí, e de Lagoa Santa, em Minas Gerais, por exemplo. Lembra esses sítios históricos aí, arqueológicos, a Serra da Capivara e a Lagoa Santa, a Serra da Capivara, que fica no Piauí, e Lagoa Santa, que fica em Minas Gerais. Segundo pesquisadores, com diversas outras ondas de povoamento, teriam chegado os grupos humanos que deram origem aos povos indígenas, que hoje vivem no Brasil. Então, os indígenas chegaram aí, no meio aí dessa migração dos primeiros grupos humanos que começaram a chegar na Europa e aqui se estabeleceram. Desculpa, gente, na Europa não, na América, tá? Perdão. Então, aqui eles se estabeleceram. Então, aí, no livrinho de vocês, eu tenho duas fotos, duas imagens. Estão vendo aí? Deixa eu te aproximar para vocês. Estão vendo aí? Pronto, viram? Então, a primeira imagem é a vista da aldeia Aia, em Querência, que fica no Mato Grosso, onde indígenas da etnia Calapalo fazem uma dança ritualística. O que é isso, tia? Eles estão fazendo um ritual. Vocês sabem que os índios, ele tem essas coisas, né? Faz parte da cultura do índio, rituais, danças, as crenças. Então, aqui, eles estão fazendo uma dança ritualística, tá certo? E na de baixo, na foto de baixo,
A foto de baixo tem assim: o Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí, é uma área arqueológica muito importante, porque guarda vestígios da história, da pré-história brasileira. Não é isso? Então aqui, ó, está o sítio arqueológico da Serra da Capivara e aqui está a aldeia indígena que fica no Mato Grosso. Vamos colocar agora na página 5, tem grupos nômades. Ó, como tia disse que a gente ia fazer uma revisãozinha do que a gente tinha estudado. Bora lá. Os primeiros grupos humanos que se estabeleceram por essas terras eram, em geral, caçadores e coletores. Lembra que a Gisele falou? Eles caçavam e coletavam alimentos, por isso que eram nômades, porque quando um alimento de um lugar acabava, eles iam, se deslocavam para outro lugar atrás desses alimentos. Pois bem, eles se deslocavam frequentemente em busca de alimentos e de melhores condições de caça e de sobrevivência. Então era comum, por isso que eram nômades. Esses grupos humanos conviviam com os animais da megafauna. Lembra da megafauna, que é o conjunto de animais extintos que viveu com os seres humanos na pré-história? Muito bem, bora lá. E viviam em cavernas, em abrigos sob rochas ou em topos de colinas. Alguns viviam próximos aos rios ou ao litoral. Por que eles viviam próximos ao rio? Porque era nos rios que eles faziam a pesca para sobreviver. Bora lá. Produziam ferramentas de pedra e realizavam registros nas rochas, as chamadas pinturas rupestres. Eles produziam as suas ferramentas com pedra e pintavam as paredes das cavernas, que são as chamadas pinturas rupestres. Bora lá. Esses primeiros grupos humanos eram nômades, como tia já falou. Nômades são pessoas que não têm moradia fixa, que vivem se deslocando de um lugar para outro. Bora lá. Com o tempo, alguns grupos foram, pouco a pouco, tornando-se sedentários. É o caso dos povos dos sambaquis. Lembra que tia falou que viveram entre 9.000 e 1.500 anos atrás? Então, o que é sedentários? Por que eles se tornaram sedentários? O que foi que levou esses grupos humanos a se tornarem sedentários? Quem lembra? Tia falou. Foi quando surgiu o quê? Começa com A. Isso mesmo. Quando surgiu a agricultura e eles começaram a criar os animais, a pastorear os animais. Então, devido à agricultura e ao pastoreio de animais, eles se tornaram sedentários. Bora lá. Aqui eu tenho uma pintura rupestre feita nas pedras da Serra da Capivara. Estão vendo aqui? Estão vendo? Tá vendo direitinho? Vocês aproximam aí o livrinho de vocês, tá, gente? E aqui na foto de baixo, eu tenho uma foto dos sambaquis. São montanhas formadas pelo acúmulo de conchas e de outros resíduos, que com o passar do tempo vão sofrendo alterações químicas e se tornando uma massa só. Ó aqui, ó. Estão vendo? Lembra onde tia Gisele disse que região o sambaquis é típico? Isso, da região sul, né? Litoral da região sul. Muito bem. Bora lá. Vocês vão fazer esse jogo rápido aí, tá bom? Jogo rápido. Tem assim. Os grupos de vida nômade que habitavam o Brasil na pré-história tinham costumes. Vocês vão marcar a alternativa certa. Vou repetir a pergunta. Os grupos de vida nômade que habitavam o Brasil na pré-história, presta atenção, lá atrás, tinham costumes. Primeiro quadrinho. Semelhantes ao dos grupos nômades que já estudamos em história, ou totalmente diferente dos costumes dos grupos nômades que já estudamos em história. Vocês vão ver se são iguais ou se são diferentes. Quem aí acerta? Preste atenção, não vou dizer não. Coloca na página 6, tá? É uma leiturinha bem rapidinha na página 6. Tem aí, praticando a agricultura, tornando-se sedentário. Bora lá, porque foi depois da agricultura, depois que eles conheceram a agricultura, que eles tornaram-se sedentários. Bora lá. Com o passar do tempo, os antigos grupos humanos que viviam no território, que mais tarde seria o Brasil, foram se tornando agricultores.
Entre 3.000 e 2.000 anos atrás, esses grupos humanos já praticavam agricultura e já haviam domesticado alguns animais. Eles passaram, portanto, a ser sedentários. Pararam de estar se deslocando de um lugar para outro, passaram a ser sedentários. Esses povos agricultores cultivavam uma grande variedade de plantas, como milho, batata, pimenta, cará, mandioca, que também é conhecido como macaxeira, amendoim, abóbora, que vocês conhecem como girimum, maracujá, cacau e outras, e muitas outras. Para organizar suas plantações, eles praticavam a coivara, uma técnica de queimada para limpar a terra. Os indígenas também utilizam essa prática da coivara. Como assim, tia? Depois que eles fazem, eles plantam, né? Ali preparam a terra tudo direitinho, assim como os agricultores, né? Preparam ali a terra direitinho, plantam ali a sementinha, o seu alimento que ele quer cultivar, ou o cará, ou a mandioca. Ele planta ali o milho. Quando ele faz a colheita, ele queima aquele local ali. Ele tira todo o que ele plantou e queima ali aquele solo. Ele queima para depois plantar de novo. Então, essa técnica que eles fazem é conhecida como coivara. Os indígenas também gostam de utilizar essa técnica. Agora, vê, há muitos anos atrás, eles já utilizavam essa técnica. E os indígenas utilizam até hoje. Bora lá. Aqui no milho, bora lá. O milho é plantado em todas as regiões do Brasil e serve como alimento para humanos e como ração para os animais. Não é isso? Então, essa época de junho agora, a época junina, esse milhinho aqui faz a festa aqui do nordestino, né? Eu mesmo amo milhinho cozido, gosto de canjica, de pamonha, de munguzá, bolo de milho, então, meu Deus do céu, me acabo. Então, o milho, ele é plantado não só aqui no Nordeste, mas em todas as regiões do Brasil. Bora lá. Essa frutinha aqui, ó, é o cacau. E dele é feito o quê? Quem sabe o que é feito? Uma coisa bem gostosa que vocês gostam bastante, que é feito com cacau. Começa com chó. Isso! Chocolate, muito bem. Então, bora lá. O cacau é a fruta com a qual se fabrica o chocolate. A Bahia é o estado brasileiro que mais produz cacau atualmente. Então, a Bahia, ó, tá aí à frente de todos os estados na produção do cacau. Bora lá. Ainda hoje, a maioria dos indígenas do Brasil pratica a coivara, lembra? Mostrando que técnicas e costumes antigos podem permanecer nos tempos atuais. Eita, gente, esses cachorros são uma bênção, viu? E não vai parar o vídeo. O que acontece, né, gente? Eu tô aqui gravando meu videozinho no maior silêncio, mas aí passa uma moto, passa o cachorro late. É normal, gente. Vocês não sabem o quanto que a gente sofre para gravar esses vídeos. Mas é normal, eu vou deixar, porque geralmente eu corto, eu edito, mas tia vai deixar. Um cachorrinho, todo mundo tem um cachorrinho em casa, a maioria, né? Então, bora lá, continuando. Para realizar a coivara, os indígenas derrubam um pequeno trecho de mata e deixam os troncos das árvores no chão, secando ao sol. Depois ateiam fogo ao terreno de forma controlada, para evitar o excesso de calor e o dano às raízes e ao solo. Tá vendo como o indígena ele tem cuidado com a natureza? Eles amam a natureza de um jeito que, se nós amássemos, o mundo estaria melhor, tá? O nosso meio ambiente ia agradecer. Mas, vamos lá. Então, ó, é nesse terreno queimado, coberto de cinzas e diversos vegetais, que o plantio é feito. Em geral, planta-se após as primeiras chuvas em um solo que se tornou bem rico e fértil. Então, essa queimada aí que ele faz, deixa o solo rico e fértil. Então, quando eles plantam os alimentos ó, vão crescer bem direitinho. Bora lá. Na última página, leitura da última página, tá, gente? Para encerrar nosso vídeo de hoje, tem aí fazendo cerâmica. Os antigos grupos humanos que se estabeleceram no Brasil também sabiam fazer objetos de cerâmica. Eles construíam potes, jarros, vasos, urnas funerárias. Sim, e vocês sabem não que são urnas funerárias, não? É um recipiente fechado em que os antigos grupos humanos
costumavam abrigar os restos dos indivíduos mortos. Nesse caso, eram feitas de cerâmica. Era uma caixinha que eles faziam de cerâmica e eles guardavam ali os restos mortais aí dos indivíduos. Bora lá. Estatuetas e pratos, entre outras peças. Vejam nas imagens dessa página exemplos de objetos de cerâmica feitos por alguns desses povos antigos. Então aqui, ó, eu tenho 2 objetos aqui em cima e tenho mais 2 aqui embaixo. O primeiro tem assim, ó. Os antigos povos da tradição tupi-guarani viviam nas áreas do litoral, desde o nordeste até o sudeste do território, que hoje é o Brasil, há cerca de 1.500 anos. Faziam objetos de cerâmica ricamente pintados e decorados e praticavam a agricultura. Já aqui nessa outra foto, ó, presta atenção. Os antigos povos da tradição Itareré viveram no sul do Brasil há cerca de 1.600 anos. Alguns deles eram povos dos sambaquis, olha aí, ó, e viviam no litoral, produziam diversos objetos de cerâmica, pescavam, caçavam e coletavam alimentos. No de baixo, esse aqui, ó, interessante esse, hein? Estão vendo aí? Bem interessantezinho. Bora lá. Os antigos povos da tradição marajoara viveram na ilha de Marajó, no atual estado do Pará, entre os anos de 400 e 1.300 anos, aproximadamente. Praticavam agricultura e produziam peças de cerâmica com vários detalhes. Por isso que te achou interessante, ó. Estão vendo? Eles caprichavam aí nos detalhes das imagens. Estão vendo? E na última foto também é interessante, gostei. Tem assim, ó. Os antigos povos da tradição Santarém ou Tapajó viveram na região do rio Tapajós, em um vasto trecho que passa pelo atual estado do Pará, entre os anos de 1.000 e 1.400 anos aproximadamente. Produziam peças de cerâmica que por vezes representavam os animais da floresta. Olha aí, ó. Quem sabe que animal é esse aqui que está sendo representado nessa imagem? Estão vendo aqui? Tá dando para ver aí direitinho? Que animal é esse? Eu acho que eu sei o que é, mas eu vou deixar a critério de vocês. Na minha opinião, é um jacaré. O que é que vocês acham? Bora lá. Pronto, gente. Então, a gente vai encerrando nossa aulinha de história hoje. A atividade só tem o jogo rápido, que é essa perguntinha aqui. E vocês vão responder no caderninho de vocês esses primeiros passos aqui, ó. Nesse rosinha. Tem aí, ó. Que tipo de trabalho a mulher e a criança indígenas representadas na ilustração estão fazendo? Olha aqui. Aqui é a mamãe e aqui é a criança. Lembra que Tia Gi falou que na cultura indígena a tradição é passada de pai para filho? Então, vocês costumam ir à escola. Antigamente, os indígenas, que hoje muitos indígenas frequentam escolas também, tá, gente? Mas antigamente, como era que os filhos aprendiam? Eles aprendiam observando o que os pais faziam. Então, quando a mãe ia fazer algum serviço doméstico, a filha tinha que estar do lado para aprender aquele serviço doméstico. Se o pai fosse caçar, o filho também ia com o pai para aprender ali como caçava, como pescava. Então, era passado de pai para filho os ensinamentos. Então, aqui tem uma mamãe, ela tá aqui, ó, bonita, tem o que ela tá fazendo. Ela tá aí utilizando o quê? Isso, ela está fazendo aí, isso aí que tia não vai dizer o nome, porque os indígenas, eles fazem bastante artesanato. É comum eles trabalharem com isso. E eles capricham. Então, eles utilizam a matéria-prima da natureza, o que a natureza fornece, para fazer esse artesanato. Então, tia, mas a senhora não disse que eles preservam a natureza? Preservam sim. E só tiram aquilo que é para a sua sobrevivência. Ele não tira para desperdiçar, para deixar lá jogado, não. Eles tiram aquilo que eles vão utilizar. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Aqui, ó, a mamãe, ela tá fazendo uma cesta de palha.
E a filhinha também, ó. Então, tá vendo? Pequenininha, mas já aprendeu. Estão vendo? Por isso que tia falou, é importante, porque os índios, eles passavam sua tradição de pai para filho. Então, é comum elas fazerem isso, as pinturas corporais, que a gente vai ver depois, que tem cada pintura corresponde a um ritual feito pelo índio. Então, também eles aprendem a fazer essa pintura. Bora lá, no segundo pontinho tem. Em sua opinião, por que os povos indígenas podem ser considerados os habitantes mais antigos do Brasil? Por que será? Vocês vão refletir aí um pouquinho. Porque os índios, eles são considerados, eles podem ser, né, considerados os habitantes mais antigos do Brasil. Por quê? Então, vocês vão ver aí direitinho e vão escrever, tá bom? Copie as perguntinhas no caderno, responde, qualquer dúvida tia Gi está à disposição, tá ok? Lembrando que tem vídeo de geografia e vídeo de história, tá, gente? Os dois videozinhos. As tarefinhas estão pouquinhas, estão pequenininhas, dá para vocês responderem sem problemas. Caso haja dúvida, manda um zap para tia Gi, tá ok? Beijo, até o próximo vídeo.